Boa noite a todos. Pretendo, nesta noite fria de maio, trazer aqui alguns conhecimentos mais, para que esses conhecimentos possam afirmar mais a nossa convicção. Deus tem se manifestado aos homens de diversas formas, mas as três manifestações mais conhecidas de todos foi feita a Moisés. Primeiro, homem que tinha a incumbência de trazer de volta o povo hebreu do Egito e, ao mesmo tempo, cuidar para que esse povo monoteísta, o único povo da antiguidade que acreditava num só Deus, continuasse firme na sua fé, dando-lhe os principais, aliás, a principal lei divina que perdura em todos os tempos. O povo hebreu, um povo sempre perseguido por outros povos, em função de grande carestia, foi obrigado a se dirigir ao Egito e lá ficou escravo. Moisés foi encarregado por Deus, aquele menino salvo das águas, para trazer esse povo de volta. E no Monte Sinai, antes de chegar à Palestina, Deus lhe revelara os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Mas este povo pouco entendia de religião. Estava mais preocupado com os outros povos que o submetiam à escravidão. Esperavam o Messias que viesse todo-poderoso com grandes exércitos a fim de destruir os inimigos. Era um povo cheio de ódio ainda. Não tinha, portanto, noção exata do que seria a lei de Deus. Moisés dividiu as suas leis, a lei divina, são os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos, e uma porção de outras leis que servissem para dirigir o povo, leis sociais, leis civis, leis religiosas, leis penais, inclusive, e as escreveu em 5 livros, que todos vocês os conhecem. O primeiro livro é a Gênesis, onde, inspirado por Deus, escreveu a criação do mundo. E depois relata os 12 grandes patriarcas ligados ao povo hebreu, desde Abraão. Depois desse livro, veio o Êxodo, onde trata da saída do Egito e do recebimento da lei divina. O terceiro livro é o livro dos Números, assim conhecido porque nesse livro se fazem a contagem do povo hebreu, das diversas dinastias. O quarto livro é o Levítico,
trata de leis, normas e principalmente para aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor. Por isso que nós hoje dizemos que um padre, um pastor, é um levita do Senhor, do livro Levítico. Quando chegaram na Palestina, Moisés deu a segunda lei àquele povo. E essa segunda lei, do grego douas, nomia, lei, deuteronômio, segunda lei. Quando os hebreus chegaram, na terra estava sendo ocupada por muitos povos. E o povo hebreu não conseguia mais obedecer às normas que estavam escritas. A tábua da lei, inclusive, foram quebradas. E Deus chamou Moisés de novo para o monte, para uma montanha. Moisés disse ao Senhor: esse meu povo é de cabeça dura, serviço dura. Por quê? Eles esperavam um Messias, um Salvador que viesse salvá-los dos problemas terrenos. Achavam que os anjos fossem criaturas criadas por Deus, que os demônios também fossem criaturas criadas por Deus. E também não acreditavam, melhor dizendo, numa vida futura. A preocupação deles era terrena. Moisés fez o que pôde fazer. Isso nós estamos falando 15 séculos antes do nascimento de Cristo. 1500 anos antes do nascimento de Cristo. Essas leis que Moisés deu, excluída a lei dos 10 mandamentos, eram leis que hoje não teriam mais sentido. Porque eram leis próprias para aquele povo atrasado. Próprias para aquele povo naquele tempo, numa situação muito desfavorável. E essas leis não eram cumpridas. E também não tinham, assim, muita lógica. Um exemplo apenas. Se um boi chifrar alguém e esse morrer, o boi será apedrejado e morrerá. É proibido comer a carne desse boi. O dono não tem problema nenhum, porém não vai ganhar a carne, o custo da carne desse boi, perderá o boi. Essa era uma lei que os hebreus tinham dada por Moisés. Outra lei era que se alguém, estou apenas citando para fazer entender como essas leis eram um pouco assim, sem lógica, se alguém mexesse com uma virgem e criassem problemas para ela, deveria casar com ela. E se ela não quisesse casar, o sujeito devia pagar para aquela virgem uma quantia X. Nesse Deuteronômio, no seu capítulo 18, Moisés proíbe os hebreus de evocarem os mortos. E é nessa passagem que muitos adversários do Espiritismo criticam o Espiritismo. Porque, dizem eles, Moisés proibiu que se tratasse com os mortos. Mas naquela época não era um espiritismo, era assim necromancia, adivinhação,
magia negra, superstições de toda ordem, que o povo hebreu tinha aprendido no Egito. Então, segundo Allan Kardec, Moisés tinha todo o dever de proibir essas práticas, que nada tem a ver com o espiritismo, que dentro de um espírito de afeição, de respeito, evoca os mortos para o seu adiantamento moral, como se faz nesta casa. Nada tem a ver com as proibições de Moisés e o espiritismo. Os adversários se aproveitam desta passagem do Deuteronômio. Quem gosta de ler, capítulo 18, vocês vão encontrar essas passagens. Os profetas anunciavam a vinda do Messias. Isaías diz que uma jovem, Almahá, do hebraico, Almahá, significa jovem, não necessariamente virgem, daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel, anunciava o nascimento de Jesus. E Jesus veio não para destruir a lei de Moisés, mas para dar-lhe complemento, para dar-lhe mais interiorização, porque o povo hebreu era um povo exteriorista, se preocupava com coisas exteriores, como a gente vê muita gente que só se preocupa em aparecer, mas nada tinha lá por dentro, eram sepulcros caiados. E Jesus veio para complementar a lei. Eu não vim destruir a lei, nem os profetas de Jesus. E tudo que está na lei será cumprido, desde o último J até o último ponto. Mas Jesus, apesar de todo o seu poder, de ser um espírito da mais alta grandeza que existe, não conseguiu também dar àquele povo, dentro das condições daquele tempo, dar àquele povo o verdadeiro sentido do cristianismo. O meu reino não é deste mundo. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E aquele que for da verdade, disse Jesus, ouve a minha voz. Poucos o entenderam. Mas Jesus, antes de deixar este mundo e voltar de novo ao Pai, disse que iria mandar um Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador é o Espiritismo. Ciência é filosofia, é religião, é moral, o Espiritismo. As inquietudes que nós temos, as perguntas que nós temos além dessa vida, todas essas perguntas fazem parte da filosofia. Filosofia é uma interrogação. Nós homens, somos metafísicos. Vamos além da matéria. Porque além do desconhecido, nós nos perguntamos sobre o que há na outra vida. O que somos, o que viemos
Para onde é que vamos? Neste sentido, o Espiritismo é uma filosofia. Não é uma religião, porque não tem rito, não tem cerimônias, não tem nenhum papa, nenhum sacerdote por aí. Para ser espírita basta estudar, basta compreender o que é espiritismo e seguir as suas normas. Não há outra obrigação a não ser as suas normas. Sem caridade não há salvação. Então, o Espiritismo é uma ciência com provas irrecusáveis da natureza e existência do mundo espiritual, que tem relações com encarnados e desencarnados. Essa relação, encarnados e desencarnados, está a ciência. Ali, nós, digamos que estudamos metodologia da pesquisa e tanto lecionamos, sabemos que é nessas relações que se configura a ciência através do método. Vocês podem observar, podem experimentar que os espíritos se manifestam e trazem a nós as verdades que muitas vezes nós não queremos compreender. Nesta relação que existe entre filosofia, religião e ciência, é essa relação entre encarnados e desencarnados é que está a ciência do Espiritismo. Através de provas irrecusáveis é possível saber o que nos dizem esses espíritos. Religião é uma filosofia religiosa. Onde está a religião? Allan Kardec, no seu terceiro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês acabaram de ouvir aqui, tudo bem, não há necessidade. Em 28 capítulos, transcreve as máximas do Evangelho. Eu disse uma aqui, eu não vim destruir a lei, é a primeira. Depois diz também, os aflitos estarão no reino dos céus. No céu há muitas moradas. Todos esses ensinamentos fazem parte da relação nossa com Deus. Aí está seu aspecto religioso. Onde está o aspecto moral do Espiritismo? O aspecto moral do Espiritismo está nessa frase: fora da caridade não há salvação. Meus amigos, eu falei aqui que houve 3 grandes revelações: Moisés e suas leis, principalmente as leis divinas. Inclusive, fazendo um parênteses, abordei aqui que Moisés proibia o povo de evocar os mortos para ganhar dinheiro, para superstição, para magia negra. E torno a repetir, essa citação, os adversários, aqueles que não gostam do Espiritismo, pelo que eu conheço algumas religiões, sem aqui citar nomes, evocam esta passagem bíblica do Velho Testamento.
para dizer que o Espiritismo é condenado. A Igreja Católica, há muitos anos atrás, hoje não faz mais isso. Tem esse Papa aí que é muito bom, não iria fazer isso. Ele é muito bom. Queimaram montanhas de livros em Barcelona. E todos aqueles que seguiam o Espiritismo eram excomungados. E Allan Kardec continuava a dizer, lembram Galileu Galilei? A Terra é por si move. Allan Kardec dizia assim, e existe a comunicação entre espíritos e encarnados. Nós estamos aqui numa passagem. O Espiritismo não é aquela doutrina, aquela filosofia do terror, de dar susto nas pessoas. O Espiritismo quer que aqueles que aqui venham, ou que aqueles que aqui vêm, entendam a lógica do seu raciocínio. Aqui não há dogmas, não há verdades escondidas. Aqui a verdade é clara e aberta. E Allan Kardec continuava a dizer, no entanto, os espíritos existem e, por nossa sorte, se comunicam conosco. E é nessa esperança que nós vivemos. De uma vida ou de outra, quantas forem necessários para a nossa perfeição, para a nossa grandeza moral, para completar esta obra da criação que Deus fez. Deus bom não podia nos lançar para o inferno. Não é possível isso. Deu-nos o direito. Há muita procura dos direitos hoje, né? Deu-nos o direito de termos várias vidas para a nossa perfeição. Recentemente, tenho visto um programa de alto nível da RAI, televisão italiana, dizendo que a oração, a meditação que nós fizemos, comprovadamente, através de professores de Harvard, é o grande meio para nós cairmos fora da depressão, para nós darmos sentido à nossa vida, para que as nossas inquietações encontrem solução. Porque muitos dos estresses que as pessoas têm, não vou aqui generalizar absolutamente, são problemas de ordem espiritual e que a oração é capaz de resolver. 2 outros físicos desta Universidade de Harvard, físicos quânticos da física que nasceu há pouco tempo, diz que as pessoas que vivem com amor, que vivem sem ódio, sem rancor, vivem mais. Por quê? Quem não tem ódio, quem não tem rancor, desbloqueia o sistema cerebral, o sistema imunológico e nos previne contra doenças e sofrimento. Portanto, meus amigos, Jesus não trocou nada das leis de Moisés. O Espiritismo não trocou nada
das leis do Novo Testamento, do Evangelho, apenas veio dizer que existe clara, totalmente demonstrável, uma relação entre vivos e espíritos. E aquilo que eles nos sugerem é aquilo que nós devemos seguir se queremos também um dia sermos anjos. Recentemente a Igreja Católica aboliu o purgatório. Allan Kardec, nos seus escritos, diz que a coisa mais ou menos maneirável que se aceitava na Igreja Católica era o purgatório, porque o inferno, como eu recebi instruções dos padres jesuítas, na minha paróquia eram padres jesuítas, a gente ia para a comunhão, vinha lá um demônio com uma fisga, espetar as almas lá no fogo. Era um verdadeiro terror. Espiritismo, como já disse, nada disso existe. Existe a lei do amor, que aqueles que cumprem a verdadeira moral espírita, esses encontram a salvação eterna e não o castigo eterno. Quero agradecer esta oportunidade que me foi dada de trazer aqui breves palavras a figura de Moisés, de Jesus e de milhões de vozes do além que se comunicam através dos médiuns diariamente em todo o mundo. Em 1852, no Congresso Espírita de Cleveland, eu falei errado, 1852, falei certo. Em Cleveland já tinha 3 milhões de espíritas e 12 mil médiuns. Já naquela época, em Nova York, perto da cidade de Nova York, antes do espiritismo ser levado para a Europa, onde o nosso codificador, que era um homem de ciência, um homem culto, um homem que escreveu vários livros, que sabia que era química, física, matemática, línguas, que tinha um grande conhecimento, a princípio também duvidou dessa doutrina, mas depois viu que é uma realidade. Eu fico contente de poder dizer-vos isto esta noite de maio. Meu muito obrigado. Por casualidade ou